Deus. Pastor Tarcísio, pode vir, amém. Aleluia. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Você está bem? Aleluia. Glória a Deus. Bem-vindo a mais um culto Quinta-fé. Culto Quinta-fé, a gente vai falar sobre o que hoje? Rapaz, gostei de ver. Vamos falar sobre fé. Amém. Afinal de contas, nós somos uma igreja da fé, da ousadia e do amor. Temos declarado diariamente sobre a visão em nosso coração de que seremos mais de 1000 e vamos alcançar isso pela fé. Independente do que os olhos possam ver, do que possamos ouvir, do que possamos sentir, não será isso que vai determinar o que vamos falar. Amém? Enquanto o louvor estava tocando, eu vou orar já. Enquanto o louvor estava tocando essa música que cantávamos, Tua bondade me seguirá, eu me lembrei, sabe, essa música ela é baseada no Salmo 23, no versículo 6, onde o salmista declara, dizendo assim: certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E ele diz assim: eu habitarei na casa do Senhor para sempre. É bem interessante que ele diz assim, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Quem sabe aqui que Deus é bom? Quem sabe que a palavra dele diz que as misericórdias dele são a causa de nós não sermos consumidos, e diz que elas se renovam a cada manhã. Isso é uma realidade. Sabemos que Deus é bom, que existe uma bondade procedente dele, e sabemos que existe uma misericórdia que é procedente dele. Mas será que estamos declarando que essa bondade e essa misericórdia irão nos seguir todos os dias? É interessante que ele fala muito claro, né? Ele diz assim: certamente. É como se eu perguntasse algo para você que você conhece e tem muita convicção daquele assunto, e eu perguntasse para você assim: fulano, você sabe se isso aqui é desse jeito? Você ia responder para mim: certamente é assim. Se eu respondo para você algo com uma linguagem, ou como uma palavra como essa: não, certamente isso, meu irmão, minha irmã, você vai acreditar de que o que eu estou falando é certo que é aquilo, está convicto, é aquilo ali mesmo. É interessante como ele diz: certamente bondade e misericórdia irão me seguir todos os dias da minha vida. Irmãos, é sobre isso que a gente precisa declarar e abrir a nossa boca, nos seguindo todos os dias. Amém? Feche teus olhos. Pai, no nome de Jesus, obrigado pela sua palavra que é viva e eficaz. E obrigado, Pai, porque certamente tua bondade e misericórdia irão nos seguir todos os dias das nossas vidas, Pai. Eu declaro um tempo precioso onde a sua palavra será ministrada aos nossos corações e poderemos ser transformados pelo poder que a sua palavra pode frutificar em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. E é bem interessante, irmãos, basicamente entrando dentro desse assunto, eu já ministrei sobre isso uma vez, mas lendo essa passagem de novo, lá em Mateus, não precisa você abrir, a gente vai abrir daqui a pouco em outras passagens. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, narra o momento da trajetória onde a Bíblia diz que os discípulos saíram no barco e Jesus sobe ao monte para orar. E depois de desceram do monte, a Bíblia diz que ele vai ter com os discípulos, só que os discípulos que estavam no barco já estavam do outro lado, já tinham andado muito o barco, porque o vento era contrário e já tinha soprado o barco a muitos estádios de distância. E a Bíblia narra que, bem de forma tranquila, convencional, como eu e você andamos no solo, na rua, na sua casa, andamos aí em qualquer lugar, a Bíblia diz que Jesus foi ter com ele andando sobre as águas. Você já parou para pensar que a Bíblia não narra que Jesus Cristo fez algo tão extraordinário? Ela simplesmente narra como algo comum. Irmãos, você vai lendo ali, parece que diz assim, não, e os discípulos tinham ido para o bairro vizinho, e Jesus estava assim, vamos supor aqui, é como se tivesse dito assim, não, Jesus saiu daqui do Morro da Glória, e foi ali no Democrata. Os discípulos foram lá para o Democrata. E aí Jesus, não, então tá, então eu vou lá ter com ele. E aí Jesus foi andando pelas ruas. Ele foi andando por as águas, irmãos.
E aí tem toda a história, todo o decorrer, todo o percurso, mas eu quero chegar em um determinado momento, onde a Bíblia narra também a trajetória de Pedro andando por sobre as águas, e chega um determinado momento que Pedro afunda. E o que me chama a atenção é que quando Jesus, ele começa a clamar por socorro, para que Jesus o possa socorrer, a Bíblia diz que Jesus, estendendo as mãos, o socorre, e assim que Jesus o socorre, Jesus lhe dá uma lição de moral, olha para eles assim: homem de pequena fé, por que duvidastes? Olha que coisa interessante, eu lendo isso me chamou a atenção uma coisa. Jesus não disse que Pedro teve pequena fé, porque ele afundou. A Bíblia diz que que ele teve pequena fé porque houve uma dúvida nele. Olha que coisa interessante, não importava o tamanho da fé, mas ele saiu do barco, grande ou pequena. A questão, irmãos, não é fé, não está relacionado, ou seja, quando eu vejo isso, a vida de fé, ela não está relacionada a nós tomarmos decisões dentro de um ambiente de ousadia e decidirmos fazer algo, mas ela está relacionada a permanecer constante naquilo que foi decidido. Naquela ação que se tomou com tanta intrepidez, com tanta vontade de se fazer, porque é bem interessante quando depois de um culto, às vezes, quando recebemos uma palavra, ou do momento de oração, ou quando oramos por alguém, ou quando recebemos a oração de alguma pessoa, eu não sei se você tem esse tipo de reação, eu tenho isso, sempre que eu escuto uma palavra, venho para um culto, saio da igreja, alimentado pela palavra que foi ministrada, a sensação que nós temos é que a gente está pronto para enfrentar qualquer batalha. Já teve aquela sensação, às vezes você está passando por um momento difícil, está ali com as circunstâncias, parece que você está, vou usar uma expressão bem, um vocabulário bem gospel, né? Está naquela peleja, naquela dificuldade ali, e aí você pede oração para uma pessoa e alguém ora por você, e parece que não resolveu nada, você não viu nada, o problema está lá ainda. Mas depois daquela oração, você tem a sensação de que a solução chegou, você tem a sensação que agora você está forte para poder enfrentar aquela dificuldade. Quem já passou por isso? Faz um sinal com a mão. Já tem essa sensação, eu tenho essa sensação até hoje. Mas é bem interessante que depois que a gente sai do culto, a dificuldade está lá para resolver, né? Depois da oração, a dificuldade está lá ainda para a gente dar de cara com ela. Só que o que é que vai determinar se a gente de fato estava andando em fé? Porque, irmãos, está andando em fé dentro de um ambiente ou de um cenário onde o poder de Deus está em operação. Porque num culto como esse, se a pessoa está crendo ou não, tem alguém crendo e o poder vai estar em operação. Mas quando você sai, você vai para você sozinho, para dentro de um ambiente onde aquilo está meio opressor, a circunstância está se levantando ali, se mostrando o contrário, você precisa ser o agente da manifestação daquele poder. Não adianta. Você não vai orar, você não vai levar a fé da outra pessoa, você vai carregar a sua. É interessante que Pedro se baseou na palavra que saiu da boca de Jesus, mas era a fé de Pedro que ia fazer ele permanecer em cima da água ou afundar. Você vê que a presença de Jesus estava ali. Você vê que Jesus não saiu. Pedro começou a andar e parece como se Jesus se distanciou. Pelo contrário, ele se aproximou mais de Cristo. A presença de Cristo estava ali, mas ainda assim Pedro duvidou. O que eu quero falar com isso? Às vezes a palavra está ali disponível, a presença de Deus está ali disponível. Mas depende de nós termos a convicção de permanecermos firmes ou se vamos duvidar. Você vê que o tamanho da fé não está relacionado à ação de ter saído do barco. Mas Jesus mensurou a fé de Pedro pela dúvida que ele tinha. Em outro momento, Jesus usa esse tipo de expressão por várias vezes. Você vê que ele quantifica o tamanho da fé das pessoas pela consistência. Olha só que coisa interessante. Marcos capítulo 11 narra um momento, uma história bem interessante, onde Jesus, vendo que tinha uma figueira com folhas, ele estava com fome, ele vai até a figueira, se aproxima dela, chegando lá naquela figueira, a Bíblia diz que ele olha para a figueira, não vê frutos na figueira, e o que é que ele faz? Amaldiçoa aquela figueira e diz: olha, que ninguém nunca mais coma fruto de ti, você seque até a sua raiz. E a Bíblia diz que eles saem daquele ambiente. É bem interessante que no livro de Lucas narra um pouco diferente.
Marcos continua a narrativa dessa história e diz que no outro dia, eles passando por aquele mesmo caminho, os discípulos viram que a figueira havia secado. Aí eles chegam até Jesus e falam com Jesus, diz: mestre, a figueira que tu amaldiçoaste secou. E aí Jesus olha para eles e diz assim: olha, é certo de que se disserdes a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, assim será feito. Em um outro momento, Jesus narra que se o homem tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, mas ele está narrando não uma fé grande ou uma fé pequena. Você vê que nesse momento ele está determinando se a pessoa vai estar convicto. Ele diz: se não duvidar em seu coração. Irmãos, a fé está mais relacionada à pessoa, mesmo que dentro de uma ação pequena, ele permaneça firme naquilo, convicto, do que às vezes a pessoa que consegue fazer grandes coisas, mas não consegue permanecer naquilo. Jesus não está interessado em ver se você tem uma fé muito grande por algo que você fez. Jesus está interessado no tamanho da sua fé por você permanecer naquilo que você decidiu fazer, naquilo que você decidiu acreditar. Porque é bem certo, meu irmão, de que existe a maioria das coisas que nós recebemos como uma palavra, ou como uma visão da parte de Deus na nossa vida, ou como uma direção da parte de Deus para conosco. A grande maioria, para eu não generalizar tudo, mas a grande maioria não acontece exatamente no momento que aquela palavra chegou. Veja só, existem momentos às vezes que oramos por uma cura e instantaneamente ela se manifesta. Mas quantas curas nós oramos, às vezes pela nossa vida ou pela vida de uma outra pessoa, e não se manifesta instantaneamente? Isso aconteceu com o próprio Cristo, onde quando ele fala para os leprosos, a Bíblia diz que os leprosos indo no caminho, eles foram curados. Não foram curados na hora. Outros momentos a Bíblia narra Jesus orando e a pessoa sendo curada imediatamente. Mas quantas vezes eu e você oramos, não vou falar, não vou relacionar agora com outra pessoa, mas às vezes a gente está sentindo alguma coisa, algum sintoma no nosso corpo e começamos a declarar a palavra sobre nós, e não é no mesmo momento que aquilo acontece. Às vezes você está com uma dor de cabeça e aquela dor já está te incomodando há um tempo, e você começa a declarar, você ora por si mesmo, e aí assim que você termina a oração, a dor de cabeça ainda está lá. É impressionante, às vezes uma outra circunstância, oramos e aquilo continua. Mas nossa, eu orei com tanta fé. Mas a fé está mais relacionada à continuidade. Olha que coisa, você vê que Deus falou uma palavra para Abraão. E eu quero que você abra comigo lá agora, em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Olha só, diz assim, ó: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Olha aqui para mim rapidinho. A gente vai continuar daqui, mas para aqui. Veja só, Deus havia chamado a Abraão e disse assim, Abraão ainda, sendo Abrão ainda em Ur, Deus chega para Abraão e diz assim: olha, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E a Bíblia aqui em Hebreus narra de que Abraão andou por muito tempo na terra que Deus tinha dito a ele, sem saber que aquela terra era aquela terra que Deus tinha dito para ele que ele ia chegar. A Bíblia diz aqui, ó, e ele peregrinou na terra da promessa como sendo uma terra alheia. Meu irmão, a sensação que eu tenho é como se a promessa estivesse ali e Deus estava querendo ver. Abraão, tu já está dentro da promessa, mas eu quero ver se tu está convicto em mim ainda. Não era mais fácil Deus ter virado para Abraão e ter dito assim: Abraão, pronto, tu chegou.
Porque veja só, irmãos, não é pouco tempo. Se a gente for olhar, eu gosto de falar sobre isso, eu gosto de estudar essas coisas e faz muito sentido. A promessa de quando Deus falou para Abrão, para ele sair da terra e ir para a terra que Deus havia mostrado, até dessa fala, até o nascimento de Isaac, se passou aproximadamente, os estudiosos falam, 40 anos. Irmão, já tinha nascido Jacó, aqui diz. Não era só Isaac, Isaac já tinha se tornado adulto, já tinha crescido, já tinha casado, e Jacó já tinha nascido. A Bíblia diz aqui que Abraão peregrinou com Isaac e Jacó na terra. Ou seja, é o cara que está com a promessa, o filho e o neto estavam na terra. Eu não vou nem narrar o tempo de Jacó, mas vamos passar 40 anos, irmãos, e Abraão dentro da terra rodopiando, e Deus não disse para ele, pronto, tu já está. Tu já parou para pensar, e de repente, existe um outro momento, porque quando a gente vai estudando só o livro de Gênesis, dá a sensação que nem Isaac, nem Jacó existia, só estava Abraão e Ló. Que aí existe uma divergência entre os pastores de Ló e de Abraão, eles decidem se separar, e aí Ló escolhe as campinas do Jordão, e Deus vira para Abraão e diz, Abraão, faz o seguinte, olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste, olha para o oeste, aonde os teus olhos alcançares, essa é a terra que eu te dei. Eu fico imaginando Deus falando isso para Abraão, Abraão diz, mas eu já conhecia. E você vê que Abraão não reclama com Deus? Por que o Senhor não disse antes? Eu já estou aqui esse tempo todo e o Senhor não falou? Foi dentro desse cenário, irmãos, mesmo dentro da terra, agora dentro da terra, dentro da promessa que Deus havia feito, olha a quantidade de coisas que Abraão passou. Dentro da terra, houve um momento de guerra, onde Abraão precisou ir guerrear com os exércitos inimigos que havia levado seu sobrinho como prisioneiro. Em outro momento, existe um determinado momento que Deus pede Isaac a Abraão na terra que ele já estava da promessa. E Abraão precisa permanecer firme, convicto em Deus, em duas promessas. Uma do nascimento do filho e a outra da terra que seria dele por herança. O filho ele já tinha, a terra ele já estava, mas não sabia. E vai acontecendo várias outras coisas. Sabe o que é que Deus mostra com isso? Que existem certos níveis de promessa, irmãos, que só acontece quando a gente continua sendo constantes. Pode ter sido prometido, meu irmão, por Deus. Mas Ele não vai fazer acontecer se a gente não permanecer convicto, independente do tempo que levar. Porque até a promessa da terra foi feita antes da promessa do filho. A promessa do filho aconteceu primeiro e a da terra ele ainda não sabia. Mas Deus tinha dito que o filho dele... E olha, veja só, quando você vai ler na galeria da fé aqui, a continuação dessa passagem, vamos ver a continuação dela. Diz assim, ó, porque aguardava, versículo 10... Porque aguardava a cidade que tem fundamento, para o qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e numerosas como a areia do mar. E inumerável como a areia do mar. Versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre essa terra. Espera aí, rapidinho. A Bíblia narra eles como homens de fé, por terem alcançado a promessa. Abraão de ter alcançado a promessa da terra, a promessa do seu filho. Aqui narra, depois de Abraão, narra Sara tendo alcançado a promessa do seu filho. Aí diz assim, todos eles não alcançaram a promessa. Espera aí, irmãos, não faz sentido. Os versículos anteriores dizem que eles alcançaram a promessa. O seguinte diz que eles não alcançaram a promessa. Mas nos versículos anteriores e nos seguintes está a resposta. Diz que eles olharam esperando uma terra a qual eles eram considerados peregrinos aqui. Que terra era essa? Vamos ver a continuidade.
Ele diz assim, ó, versículo 14. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Sabe qual é a maior promessa que eles esperavam? Não era a realização de uma terra que Deus havia prometido aqui nesse mundo, não era a realização de um filho, de uma descendência que Deus havia prometido nesse mundo, mas a Bíblia diz que eles olharam para uma promessa que eles esperavam, de uma pátria celestial e não terrena. Quer ver a continuação disso? Na verdade, o anterior a isso. Vamos lá. Capítulo 10, versículo 32. Diz assim, ó, o escritor escrevendo aos hebreus, ele diz assim, ó, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados sustentasse grande luta e sofrimentos, ora exposto como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que deste modo foram tratados, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitasse com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão, com efeito tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a... Vê que coisa interessante, irmãos. Ele surge com a palavra promessa aqui, e lá na frente ele vai falar sobre uma promessa de novo. Agora vamos lá. Quando a gente vai olhar para essa narrativa aqui escrita, por mais que ela narre também a vida de Abraão, muito posterior à vida de Cristo, a promessa aqui narrada se refere à mesma. Porque no versículo 10 ele está falando para a igreja no tempo da igreja, e no capítulo 11, ali nesse momento, ele está falando sobre a promessa que Abraão já tinha lá no passado. Só que a gente olha para Abraão e acha que ele tem duas promessas, uma do filho e de uma terra, mas existe uma terceira aqui narrada. E aqui, a gente precisa entender que quando ele fala no capítulo 10, ele está falando sobre uma promessa para a igreja. No que se diz tocante à igreja, Cristo fez duas promessas. A primeira promessa é que ele enviaria o Espírito Santo quando ele fosse para o Pai. E a segunda promessa é que ele retornaria para buscar a sua igreja, para levar ela para onde? Para uma pátria superior e celestial. Certo? A promessa deixa de ser promessa quando ela se torna realidade. Se o Espírito Santo já havia descido e vindo quando essa carta foi escrita, só podia estar se falando de uma segunda promessa. Qual é a segunda promessa? A pátria superior e durável. A Bíblia diz aqui que Abraão olhou para o futuro como vendo isso. Ele não cumpriu a promessa nele. A promessa não se cumpriu nele, mas ele olhou para o futuro e viu. Mas olha que coisa interessante, o escritor aos Hebreus anteriormente diz assim, é necessário ter perseverança para alcançar a promessa. Aí o versículo 1 do capítulo 11 diz, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Ou seja, o que é que a gente espera, irmãos? Qual deve ser a nossa ardente expectativa? Paulo fala que a nossa ardente expectativa deve ser o momento do nosso encontro com o nosso Senhor. Então, onde que nossa fé deve estar baseada? Onde devemos permanecer a nossa constância? Naquilo que nós temos como salvação da nossa vida. Quem é a sua salvação? Cristo. Então, no que você deve permanecer firme e perseverar? Em Cristo, irmãos. Não adianta eu e você desejar
que se cumpra todas as promessas que Deus fez para a minha vida e para a sua vida. Deus já prometeu para mim que eu teria um ministério muito grande. Deus prometeu para mim que eu seria uma pessoa muito rica. Deus prometeu para mim um casamento maravilhoso. Deus prometeu para mim que eu teria isso, que eu teria uma empresa, que eu teria... Irmãos, não adianta nenhuma promessa dessa se cumprir, se a promessa que Deus fez para o nosso tempo como igreja, a gente morrer e ficar vendo ela lá na frente. Eita, olha, porque não era para se cumprir no tempo de Abraão. E quer ver a prova disso? Capítulo 12, continua, vai lá, capítulo 12, versículo 1. Aí ele pega, depois de ter narrado toda a galeria da fé, todos esses homens que olharam essa promessa da pátria celestial, só viram ela lá no futuro, ele começa dizendo assim: portanto, também nós, diga assim, nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Aquele que suportou também a oposição dos pecados contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, a vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como os filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor. Não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama. É para a disciplina que perseverais. Deus vos traz como filhos, pois que filho não há que o pai não corrija? Mas estáis sem correção, que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Aí ele continua, versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem há alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, por meio dela muitos sejam contaminados. Aí na continuação de tudo, ele vai falando sobre alguns pontos. Aí ele vai lá na frente, ele vai chegar e vai dizer assim: olha, Deus sem nós, esses que foram narrados da galeria da fé, não seriam aperfeiçoados. Portanto, aprove a Deus que em nós se concretizasse a promessa. Ele termina o capítulo 11 narrando isso, e no capítulo 12 ele vem falando: olha, agora é necessário a gente entender o seguinte, existe uma nuvem de testemunha. Olha que coisa interessante, ele fala de que as pessoas ficaram observando a promessa lá na frente. O que é uma testemunha? É alguém que observou algo, ele testemunhou aquilo. Eles são testemunhas, irmãos, de que existia uma promessa, mas ela não havia se cumprido ainda. Mas Abraão havia recebido uma promessa da terra, ela havia se cumprido. Abraão havia recebido uma promessa de um filho, ele havia se cumprido. Mas existia uma outra promessa, e a Bíblia diz que ele esperava ela. Mas ele ficou só como testemunha. Porque aprove a Deus que em nós, em mim e em você, se cumprisse essa promessa. Irmãos, não podemos nós olharmos para essa promessa e ficarmos aqui. Aí ele passa o capítulo 12 dizendo: olha, velho, existe um momento que você vai ser corrigido, e a correção ela vem com qual objetivo? Um ajuste ou uma colocação no caminho correto de novo, para que você não fique como o quê? Como um espectador do cumprimento da promessa na vida de outras pessoas. Aí ele fala sobre a santificação, a qual sem ela ninguém verá o Senhor. Essa santificação aqui narrada, meu irmão, não é posicional, porque a santidade, ou ser santo, é uma posição. A Bíblia diz que nós somos santos porque Ele é santo. Isso é posicional.
Mas a santificação que ele fala aqui, a santidade que ele fala aqui, é comportamental agora. E ele não está falando, essa santificação que ele fala, meu irmão, não é uma perfeição, uma pessoa que não comete um erro, porque o próprio Paulo, que depois de Cristo narrado na Bíblia, foi o homem, irmãos, que trouxe toda a instrução para a igreja. Ele mesmo fala sobre ele, já no final de sua carreira, escrevendo uma das suas últimas cartas, ele falando para Timóteo, ele diz, olha Timóteo, não digo eu que já tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Em outro momento ele vai chegar para Timóteo e dizer, ei Timóteo, eu combati o combate, eu corri a carreira. E ele disse que o que é que ele fez com a fé? Ele disse, eu acreditei com fé, eu declarei com fé. Ele disse, eu guardei ela. Essa expressão, eu guardei a fé, ele está dizendo assim, eu permaneci convicto, independente de todas as circunstâncias que se levantaram na minha vida. Tudo veio ao contrário. Paulo acreditava que ele estava indo para um lugar para levar a palavra de Deus, acontecia um naufrágio no meio do caminho. Paulo era orientado pelo Espírito para ir para um lugar, quando ele chegava no lugar, ele recebia açoites e prisão. Deus havia falado com Paulo que ele estaria perante o rei e diante das autoridades para falar. Mas antes de ser posto diante da autoridade, Paulo foi preso, açoitado e aprisionado. Irmãos, pensa aqui comigo, mas ele tinha saído para ir falar com o rei. Deus havia falado com ele que ele estaria diante das autoridades e do rei para poder declarar. Aí Paulo preso, ele precisava falar com o rei. O que é que Paulo faz? Apela para César. E se eu estou preso, só posso apelar para uma pessoa. Deus falou comigo. Irmãos, ele ia ser morto. Ele já sabia que aquilo era o... Mas Deus havia falado para ele. A promessa para ele era que ele seria aqueles que levaria a palavra para os gentios e para os imperadores, para os reis daquela época. Aos gentios já tinha chegado, ao imperador faltava ainda. Aí Paulo disse, eu já vou morrer mesmo, mas eu preciso pregar para o imperador, vou fazer o quê? Eu apelo para César, ele era romano, ele podia ter esse direito. Se eu vou usar do meu direito, é igual tem pessoa que diz assim, rapaz, se acontecer isso na minha vida, eu uso o meu direito de réu primário. Quando Paulo diz assim, eu vou usar o meu direito de romano aqui, vou apelar para César, pronto. Depois que ele está diante de César, ele prega. E depois de pregar para César, ele escreve para Timóteo a sua última carta. Depois de pregar para César, já havia saído a sentença de morte, ele estava esperando só o cumprimento, irmãos. Você já parou para pensar quando Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo, onde ele vai falar sobre a perseverança de Timóteo, vai declarar sobre Timóteo, dizer, ei Timóteo, tu tem permanecido firme. Na primeira carta ele exorta Timóteo a permanecer firme. Na segunda carta ele parabeniza Timóteo, Timóteo, tu está permanecendo firme, continua assim, persevera nisso. Aí ele diz, ei Timóteo, só tem uma coisa a te dizer já para encerrar esse negócio. Eu combati o combate, eu completei a carreira, e eu guardei a minha fé. Traduzindo o que ele fala para Paulo, para Timóteo, ele diz, Timóteo, tudo que Deus havia falado para eu fazer, a última coisa que faltava era pregar para César. Eu já preguei. E o que César fez foi me decretar a morte. Tu já parou para pensar? Tu está indo diante daquela pessoa que pode dizer que vai te matar, você prega a palavra para ele, aquilo fica na cabeça de César sobre aquilo, mas independente, César não poderia fazer uma coisa diferente do que o Sinédrio já tinha dito e diz, a sentença que tem para ele é morte. Aí Paulo está na prisão de volta, Paulo vai para uma casa onde ele está sendo aprisionado lá, e lá ele escreve para Timóteo. Encerrando a sua carreira ministerial, ele se lembra daquele que junto com ele tinha perseverado todos os momentos. E ele diz agora, ei Timóteo, eu mostrei para você o que é guardar a fé. Irmãos, quando você vai ler a carta de Atos, você vai ver que os discípulos, que a igreja virava para Paulo e disse, Paulo não vai para Roma, porque lá é a tua última sentença de morte. Lá já está destinado, se tu pisar em Roma, tu morre. Aí Paulo disse, não importa mais a minha vida, não tenho ela mais por preciosa, que não seja cumprir aquilo que o meu Deus me estabeleceu para fazer na terra. Irmãos, ele guardou a promessa de Deus na vida dele, independente se o cumprimento da promessa levaria ele à morte. A promessa de Deus se cumprindo, Paulo morreria.
O que é que eu quero trazer isso como um exemplo? Por que eu quero trazer essa passagem como um exemplo? Irmãos, independente das circunstâncias que possam se colocar, eu e você precisamos, eu faço essa pergunta para você, se a promessa de Deus se cumprisse na sua vida, fosse você ir para um lugar, falar dele para morrer, será que nós cumpriríamos ela? Já sabendo, não, se eu for, para a pessoa que eu vou me encontrar, se eu falar de Deus para ela, ela vai ficar com tanta raiva e vai me matar. Era isso que ia acontecer, irmãos. Paulo ia falar para César, César ia ficar com ódio do que Paulo falou e mandava matar ele. Mas eu fico imaginando o que é que aquela semente que Paulo lançou diante de César não alcançou. Porque lá na frente, a igreja, por mais que dentro de uma deturpação, o próprio Império Romano se associa a ela. Aqueles que eles estavam perseguindo e matando, lá na frente, eles buscam uma sociedade. E por mais erros que teve dentro desse cenário, ainda assim, houveram objetivos da palavra que foram alcançados por isso. Agora existe uma outra promessa para mim e para você, que ela deixa de ser individual e ela passa a ser um contexto geral para a igreja, onde eu e você precisamos permanecer firmes, convictos até a concretização dela. E qual é a concretização? O nosso encontro com o nosso Senhor. E precisamos buscar essa vida de santificação. Essa vida de santificação, ela é uma vida de ações, de busca, de desejo. Não é uma coisa que você chega, eu cheguei. Não, é uma permanência naquilo. É um alcance, mas aí eu ainda erro. O problema não é errar, irmãos. Mas ele está falando aqui, a palavra santificação não é a pessoa permanecer sem nunca ter errado. Mas isso aqui é um processo, é onde você busca ela. É onde você tenta acertar. Eu errei, mas eu busco, eu estou num caminho buscando. Paulo fala sobre isso, ele diz, olha, existem coisas que eu não queria fazer, e quando eu olho, eu já me pego fazendo. Mas eu busco, eu errei aqui e tal. Eu esqueço isso para trás e prossigo. Eu vou tentando, eu vou buscando melhorar. Eu vou tentando acertar daqui para frente. Eu erro aqui, mas lá na frente eu tento acertar. Eu errei, mas eu tento acertar daqui a pouco. Essa é o entendimento da perseverança que nós precisamos ter, irmãos. A fé, eu queria encerrar com isso. A fé não é uma decisão de estalar os dedos. A fé é uma firme convicção. Essa palavra firme convicção, ela traz o entendimento de permanecer naquilo de forma constante. Perseverando, estando sempre firmado sobre aquilo, independente do que aconteça. Eu orei, eu declarei, eu sei que aquilo é real, mesmo que ainda não tenha se tornado realidade no mundo visível, aquilo é real. Ou seja, é uma perseverança, porque existem muitas pessoas, irmãos, que não sabem por que algo não está acontecendo na sua vida, mas elas oram por algo e por não acontecer no tempo, na esperança, na expectativa que eles tinham do acontecimento daquilo, elas simplesmente mudam a sua fala e não sei por que ainda não aconteceu, eu já orei. Irmãos, essa expressão, eu já orei, já está mostrando para você, nossa, eu já orei, pensei que iria acontecer, não aconteceu ainda, e aí? Sabe, é você dizer assim, não, eu orei, e independente que eu não esteja vendo, eu continuo acreditando. Amém? Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Pai, obrigado, Senhor, pela sua palavra, que é viva e que é eficaz. Obrigado, Pai, por essas sementes que foram semeadas ao nosso coração, frutificando em nossas vidas a 30, 60 e 100 por um. Eu creio, Pai, que nenhuma delas voltará vazia, mas produzirá o fruto a qual foi destinada, em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Fabrício. Aleluia, queridos. Glória a Deus. Deus é bom, amém? Querido, queria reforçar aqui o convite para você estar conosco aqui no domingo e no sábado. Sábado, culto de jovem às 19 horas. E domingo, nosso culto Valores da Visão pela manhã às 9 horas. E também o culto de celebração às 18 horas, amém? Tem alguém que está nos visitando pela primeira vez?
Vocês duas estão nos ajudando pela primeira vez. Sejam bem-vindas, tá, querida? É uma honra receber vocês aqui. Não vai embora não, a da minha esposa vai pegar um contato de vocês para poder mandar uma mensagem, agradecendo a sua visita. Amém? Fica de pé, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Assim como foi declarado aqui, Pai, essa boa semente, ó Pai, frutificando. Sim, Pai, fé sendo gerada no coração de cada um de nós, perseverança, convicção no coração, Pai, de cada um de nós, para avançarmos no propósito, para avançarmos no chamado, para corrermos a carreira, Pai, com constância, velocidade e perseverança. Isso, muito obrigado. Eu te dou graças pela vida dos meus irmãos, fortalecidos e abençoados no nome de Jesus. Querido, vá em paz e seja abençoado aí na prática da palavra. Amém?